O Toque estava em sua aldeia quando seu cunhado apareceu todo animado. Tinha descoberto um ninho de araras em cima de um rochedo e queria que eles fossem juntos com uma escada para ver o que tinha lá em cima. Quando chegaram no lugar, o cunhado ficou segurando a escada. Botoque subiu até o ninho e encontrou 2 ovos. O cunhado falou: "Joga eles aí!" Só que os pássaros eram encantados. Durante a queda, os ovos se transformaram em pedras e machucaram a mão do cunhado. Furioso, o cunhado derruba a escada e vai embora, achando que Botoque estava brincando com a cara dele. Os dias passaram sem que o cunhado volte ou alguém apareça para ajudar Botoque a descer do rochedo. Até que, finalmente, aparece alguém. Era um jaguar. O jaguar carregava um arco, algumas flechas e todos os tipos de caça. Mesmo com muita fome e sede, Botoque fica mudo de medo e não consegue gritar por socorro. Mas o jaguar vê a sombra do jovem se mexendo no chão, olha para cima e encontra um humano lá. Ele coloca a escada de volta, mas Botoque, com medo, hesita em descer com o jaguar esperando por ele lá embaixo. Depois de um tempo, a fome vence e ele resolve descer. O jaguar, muito simpático, convida o ameríndio a montar em suas costas para ir até sua casa e comer carne assada. O rapaz fica confuso. Ele não sabe o que é carne assada, pois os índios ainda não conheciam o fogo e comiam apenas carne crua. Prato de ciência. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Prato de Ciência, o podcast da Faculdade de Engenharia de Alimentos da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Eu sou a Maria Paula Gonçalves. Eu sou Yuri Batista e esse é o segundo episódio da segunda temporada do Prato de Ciência. Nessa temporada, a gente vai falar, narrar, ilustrar, contextualizar e discutir as técnicas de processamento de alimentos. No episódio anterior, a gente conversou sobre redução de tamanho em alimentos e terminamos com uma deixa para o episódio de hoje. Se você não escutou, a gente sugere que volte lá e escute esse na sequência. Para quem já está pronto para o segundo episódio, a história que a gente começou a contar é o mito Kayapó, um grupo étnico que vive no sul da floresta amazônica, nos estados do Mato Grosso e Paraná, sobre a origem do fogo. Já deu para ter uma ideia do que a gente vai falar hoje? Sim, vamos falar de cozimento. E acho que ficou bem claro que vai ser de uma forma bem diferente das aulas de processamento de alimentos. Bom, não foi por acaso que a gente parou a história bem na parte que o jaguar fala de carne assada. O Botoque não entende o que o jaguar quer dizer porque sua tribo ainda não usava o fogo para cozinhar os alimentos. Ele vai, então, descobrir que quem detinha o fogo, nesse caso, eram os jaguares, que eram, nesse momento, gente, porque isso também é uma outra característica da mitologia ameríndia, né? Esse tempo inicial da formação do universo, os animais eram pessoas também, com quem você conversava, alguns você casava. Então você tem uma grande mitologia desenvolvida pelas populações indígenas, né, americanas, de norte a sul, que tratam, então, dessa questão, da então, conquista desse fogo culinário, porque já antes existia o fogo, né? O fogo já era algo que já era concebido, mas ainda não era um fogo culinário, essa dominação de usar o fogo para assar, cozinhar o alimento. Esse que você ouviu é o Pedro Lolli, professor de antropologia no UFSCar, a Universidade Federal de São Carlos. Só para constar, caso você esteja na dúvida, jaguar e onça são nomes para o mesmo animal. Jaguar vem do tupi e onça vem do francês. Por isso, vamos falar em jaguar, embora no Brasil, e só no Brasil,
o termo francês acabou sendo mais popular. Já que estamos no momento de explicação aqui, acho que também podemos lembrar rapidinho do que a gente está falando quando a gente fala de calor. Na verdade, essa explicação é um pouco abstrata, mas a gente vai tentar. De forma geral, calor é o nome dado à energia que passa de um corpo ou uma parte de um corpo para outro corpo ou outra parte do corpo. Sim, é basicamente isso, transferência de energia. Mas, diferente do que a gente pensa, não é necessariamente energia térmica, nem envolve mudança de temperatura. Por exemplo, quando vamos fazer café e colocamos água no fogão para ferver, depois que ela ferve, o calor da chama vai fornecer energia para as moléculas de água virarem vapor, sem que a temperatura da água e do vapor ultrapasse os 100 graus Celsius. E tem mais. O calor geralmente é simbolizado pelo fogo, mas o fogo não é exatamente uma coisa. Também é difícil de definir o que é o fogo. Em termos gerais, é uma oxidação térmica que libera energia e gases de forma incandescente. Você também não entendeu nada? Eu não entendi. Mas basicamente é um conjunto de reações físicas e químicas que emitem luz. Para acender um fogo é preciso combustível, comburente e energia inicial, um trio conhecido como Triângulo do Fogo. O combustível é o que queima, como folhas, carvão, cera, madeira, petróleo. O comburente é o oxigênio da atmosfera. Sem ele não há fogo. Por isso, se cobrirmos a chama de uma vela com um copo, ela apaga. E por fim, a energia inicial, a faísca para começar o fogo. Sem uma das pontas desse triângulo, o fogo não acontece. E no mito Kayapó, o encontro do jaguar com o botoque foi a faísca que deu origem ao domínio humano do fogo. Quando chegam na casa do jaguar, Botoque vê um enorme tronco de jatobá em brasa e come carne moqueada, ou seja, defumada pela primeira vez. A mulher do jaguar, que era humana, não gosta muito da novidade. Ela chama o jovem intruso de Neon Kraton, o filho alheio ou abandonado. Mas como o jaguar não tinha filhos, resolve adotar o rapaz. Todos os dias, o jaguar vai caçar e deixa o filho adotivo com a mulher, que o detesta cada vez mais. Ela só dá folhas e carne velha e dura para ele comer. Quando o rapaz reclama, ela arranha o rosto dele e ele foge floresta dentro até o jaguar voltar. Quando chega em casa, o jaguar repreende a mulher, mas ela continua implicando com o intruso. Um dia, o jaguar dá um arco e flechas para Botoque, o ensina a manejá-los e o aconselha a usá-los contra a madrasta se necessário. Em uma nova discussão, Botoque mata a madrasta com uma flechada no peito. Amedrontado, o jovem foge levando as armas e um pedaço de carne assada. Depois de fugir da casa do jaguar e sua esposa, Botoque chega à sua aldeia no meio da noite. Procura às apalpadelas a esteira da mãe, que demora a reconhecê-lo, pois pensava que ele estava morto. Ele conta sua história e distribui a carne. Os ameríndios resolvem então ir até a casa do jaguar para roubar o fogo dele. É curioso que nos mitos o fogo parece ser sempre roubado, contrabandeado, dado ou apropriado de alguma forma rebelde pelos humanos. É assim na mitologia dos Sans, no sul do continente africano, dos mazatecas mexicanos, dos povos nativos de Yukon, no Canadá, dos aborígenes da Austrália, nas Vedas do hinduísmo, no mito do Maori da Indonésia e na explicação dos gregos antigos. Na mitologia grega, os irmãos Prometeu e Epimeteu foram os titãs encarregados de criar os animais. Só que enquanto Epimeteu fazia todo o trabalho, Prometeu ficava apenas assistindo. De um baú, Epimeteu tirou características e dons variados para cada um dos animais. Asas para voar, barbatanas para nadar, chifres para se proteger e casco para se esconder. Quando chegou a vez do homem, Epimeteu já tinha usado todos os recursos do baú, então pediu ajuda ao irmão. E o que Prometeu faz? Ele rouba o fogo, que era de uso exclusivo dos deuses, e dá aos homens. Zeus fica tão bravo que amarra Prometeu no cume do Monte Cáucaso e o condena a ter seu fígado comido por uma águia todos os dias. Como Prometeu é imortal,
O fígado se regenera de noite e a ave voltava sempre na manhã seguinte. O castigo deveria durar 30.000 anos, mas Prometeu é libertado por Hércules, que tinha concluído os seus 12 trabalhos e estava à procura de outras aventuras. Outra coisa curiosa é que os mitos também costumam considerar o fogo um elemento distintivo da humanidade, algo que nos distingue de outros animais. Assim como as listras das zebras, o pescoço das girafas ou o ferrão da abelha, o domínio do fogo é o que há de humano nos humanos. O professor Lolli nos explicou um pouco sobre isso. Porque o cru cozido, ele também, ao seguir então esse problema dentro da mitologia ameríndia, o que está sendo contado é a passagem da natureza para a cultura. Então, é a aquisição das artes da civilização, vamos dizer assim, né? Quando os humanos deixam de ser animais. Mas é interessante, né, que, na verdade, no caso da mitologia ameríndia, não é quando os humanos deixam de ser animais, como seria, né, na mitologia, por exemplo, grega, mais ocidental, baseado que então a aquisição do fogo significa uma diferenciação dos humanos, né, que deixam de ser animais. Não, aqui o fogo culinário era do jaguar, eram dos animais. Então, na verdade, quem perde a cozinha, né, então é a perda da humanidade dos animais que está sendo contada aí, né? São os humanos que ficam com essa arte e que continuam humanos. Aqui, quando o professor fala de o cru e cozido, ele está se referindo à obra mais famosa do antropólogo Claude Lévi-Strauss. De repente, você já ouviu falar ou até conhece esse livro. Ele parte das mitologias ameríndias brasileiras para discutir sobre o que é e como se constrói o conhecimento e o entendimento de mundo. Para Paula Pinto e Silva, no seu livro Farinha, Feijão e Carne Seca, Lévi-Strauss mostra que cozinhar é uma atividade civilizatória, assim como falar. Por isso, o mito Caiapó e a história de Prometeu ilustram uma passagem importante do desenvolvimento humano, da natureza para a cultura. Cozinhar com fogo, com calor, é um marco civilizatório. Curiosamente, a neurociência chegou a uma hipótese parecida. Acredita nisso? A ideia ficou famosa na voz do primatologista Richard Wrangham. No livro Pegando Fogo, ele apresentou uma ideia muito instigante. A hipótese era de que o domínio do fogo como instrumento culinário tenha possibilitado que os primatas desenvolvessem o cérebro que desenvolveram. A Susana Herculano Hausel, neurocientista brasileira que agora trabalha nos Estados Unidos, escreveu um livro chamado A Vantagem Humana, em que corrobora essa ideia. Na teoria da pesquisadora, o melhor aproveitamento dos alimentos através do cozimento teria dado a possibilidade do cérebro, que consome bastante energia, ficar cada vez maior. Bom, para tentar comprovar essas hipóteses, o Richard Wrangham fez um experimento mostrando como o cozimento de alimentos vegetais aumentava a disponibilidade de calorias para os ratos em laboratório. Mas aí, um outro pesquisador brasileiro fez um outro experimento. O Marcos Costa, professor do Instituto do Cérebro na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, replicou as condições do experimento de Wrangham, mas usou carne em vez de vegetais. E o resultado foi outro. Os ratinhos perderam peso comendo a carne cozida. A hipótese é que a carne perdia gordura que derretia no cozimento, e por isso ficava com menos calorias em relação à carne crua. Marcos e seus colegas, então, resolveram verificar se o domínio do fogo culinário batia com o desenvolvimento do cérebro, do ponto de vista cronológico. O próprio professor Marcos conta para vocês. Pelas evidências que a gente tinha, né, da arqueologia, tanto em termos de domínio de fogo para o cozimento, quanto para o tamanho do volume do encéfalo, a gente não viu nenhuma correlação entre esses dois fenômenos, entre o crescimento do volume do encéfalo e o domínio do fogo para cozimento. Essa correlação já parte de uma limitação importante arqueologicamente. É difícil precisar em que momento os humanoides começaram a cozinhar, em que lugares, que grupos e com que frequência cozinhavam. Em todo caso, observando a taxa de crescimento do cérebro dos nossos ancestrais, algo mais fácil de medir com precisão a partir dos crânios,
não se encontra uma ruptura, um momento particular em que o tamanho do cérebro dá um salto de crescimento. É mais provável, então, que todo o conjunto de vantagens dos hominídeos tenha levado o cérebro a crescer gradativamente e os humanos a se tornarem humanos. O surgimento dos polegares, andar sobre 2 pés, o uso de ferramentas, viver em grupos e o desenvolvimento da agricultura. E também algumas coisas menos visíveis, como o surgimento de transportadores de glicose no cérebro ou alterações na microbiota intestinal. O próprio crescimento do cérebro aumenta a capacidade de conseguir mais calorias. E o professor Marcos questiona até se de fato a quantidade de calorias era um fator limitante para o crescimento do cérebro, porque o tamanho do cérebro, assim como qualquer característica evolutiva, surge de forma aleatória. É preciso tomar cuidado com o positivismo, com a vontade de enxergar uma finalidade em todos os eventos da evolução. Cérebros maiores aparecem aleatoriamente em todas as espécies. Por diversos motivos, os humanos se beneficiaram e foram capazes de sustentar continuamente esse crescimento. É um aviso para estarmos sempre atentos e questionarmos as teorias. O professor Marcos gosta de contar uma história. Só uma anedota, mais ou menos na mesma época eu fui a um museu de história natural, acho que, se não me engano foi em Viena, e lá isso já aparecia como sendo uma verdade estabelecida, né, que é a história do cozimento. E aí eu falei, bom, olha só, né, é muito perigoso, né, você pegar um dado científico que não está tão ainda estabelecido, aí você sai publicando livros, vira um best-seller, você se, né, diz, como eu sou um cientista, todo mundo respeita, acredita no que eu estou dizendo, isso vai parar no museu e agora todo mundo vai tomar isso como verdade. E eu acho que não é o momento ainda, eu acho que a discussão é interessante, é importante, a hipótese, eles têm todo o direito de ter a hipótese, mas é preciso ter cuidado, né, e não sair ventilando essas coisas sob esse guarda-chuva, né, do nosso conhecimento de pesquisador, cientista e tal, quando é uma coisa que está em debate ainda na comunidade científica. Aliás, a fagulha para fazer essa temporada sobre técnicas de processamento dos alimentos surgiu justamente da hipótese do fogo culinário ter transformado o humano em humano. Então é claro que para nós foi um pouco um choque descobrir que as evidências dessa teoria tão sedutoras são fracas, mas achamos que a discussão em si já era interessante o suficiente para estar no episódio. Bom, agora a gente sabe que a descoberta do fogo culinário foi um grande marco no desenvolvimento humano. Mas, pensando um pouco no uso do fogo, ou do calor, no processamento dos alimentos, qual a vantagem de cozinhar os alimentos se a gente consegue comer grande parte deles crus? Bom, cozinhar os alimentos facilita a mastigação, elimina contaminações por micro-organismos ou mesmo venenos do próprio alimento e aumenta a digestibilidade. É o que nos explicou o professor Sérgio Flanzer, especialista em qualidade da carne bovina aqui na Engenharia de Alimentos da Unicamp. Como qualquer alimento, a carne carrega uma série de micro-organismos, que em sua maioria não nos faz mal. O problema é que a carne é um alimento propício para o desenvolvimento desses micro-organismos, sendo considerado um alimento altamente perecível. Quando aquecemos a carne, um grande número de bactérias é destruído, o que garante sua inocuidade e prolonga muito sua conservação. Uma carne fresca, mesmo na geladeira, dura poucos dias, mas depois de assada ou cozida, dura muito mais. O principal componente estrutural da carne é a proteína. São várias as classes de proteínas, e uma delas é o colágeno. O colágeno, devido à sua estrutura complexa, dificulta a nossa mastigação. Entretanto, depois de aquecido, se transforma em gelatina, deixando a carne muito mais macia. Após passar pelo aquecimento, as proteínas são desnaturadas, e isso facilita o ataque das enzimas digestivas no nosso estômago e intestino. Isso faz com que nós precisemos de menos esforço e energia para a digestão, e os aminoácidos formados serão mais facilmente absorvidos. Lembra que o Botoque do mito Caiapó não conhecia o fogo e nem entendia o significado do termo assado? Bom, para além de conservar e facilitar a digestão, a cocção dos alimentos também pode criar sabor. E um sabor tão bom que o Botoque fugiu e levou com ele uma carne assada, né?
É verdade. E essa parte de criar sabor tem a ver com a reação de Maillard, uma reação de complexificação envolvendo açúcares e proteína que foi descrita em 1912 pelo médico químico francês Louis-Camille Maillard. A carne crua ou fresca não tem um aroma muito pronunciado, e o mesmo vale para o sabor. Mas quando ela é aquecida, algo mágico acontece. Uma infinidade de compostos voláteis é formada e se dissipa pelo ar. São compostos que agradam o paladar da maioria das pessoas. Vocês já devem ter sentido esse aroma e pensado: alguém está fazendo churrasco aqui perto. Esses compostos são derivados da desnaturação e oxidação de proteínas, oxidação de lipídios e de algumas reações que envolvem os açúcares naturais remanescentes na carne. A reação de Maillard, assim como a caramelização, é um processo de complexificação. Mas enquanto a caramelização ocorre somente entre açúcares, Maillard ocorre entre açúcares e compostos que contêm nitrogênio, como as proteínas. Basicamente, são açúcares e proteínas reagindo um com o outro e gerando uma cadeia enorme de produtos e subprodutos que passam a interagir entre si. Na prática, o resultado são compostos de gosto, aroma, textura e cor. É a reação de Maillard que forma a crostinha dourada e deliciosa nas carnes, que transforma o leite branco com açúcar em doce de leite, caramelo e saboroso, que dá sabor e cor naquela casquinha dos pães, bolos, bolachas e que participa da transformação de batata em batata frita. Sabe que na gastronomia a gente fala em calor úmido e calor seco? Nós aprendemos que cozinhar em água, em vapor, branquear são técnicas culinárias que usam calor úmido, enquanto que grelhar, defumar e assar usam calor seco. E fritar? É úmido ou seco? Boa pergunta. Fritar, embora a gente mergulhe o alimento em um líquido, é calor seco. Porque o óleo quente, na verdade, desidrata bastante os alimentos, né? Sim, e nós temos processos que combinam os dois tipos de calor também, como brasear, o nome dado à técnica culinária de usar o calor seco e usar o calor úmido em uma combinação. Saberia dar um exemplo, Maria Paula? Sou um pouco como fazer carne de panela, não? Primeiro a gente usa calor seco para selar a carne por fora, depois adiciona água ou caldo para cozinhar por alguns minutos na panela de pressão ou horas no forno. Isso! E fazemos essa combinação principalmente para carnes que exigem um cozimento mais longo, porque elas são mais duras, têm mais tecidos conjuntivos e gordura. Primeiro a gente grelha ou frita a carne, porque a gente quer o sabor disso. E por fim, a gente usa o calor úmido e lento para cozinhar e amolecer os alimentos. Ei, Yuri, essa conversa já tá me dando fome. Que tal mudar de assunto? Imagina só se o pessoal está nos escutando perto da hora do almoço. Tá, tá bom, tá bom. Vamos falar de outra coisa que não faça todo mundo salivar. Que tal ondas eletromagnéticas? Ondas eletromagnéticas? Sim, nem sempre o calor vem por condução, como numa chapa, ou por convecção, como dentro de um forno. Às vezes ele vem por radiação, por ondas eletromagnéticas. Ah, você está falando do micro-ondas, né? Diz a lenda que o micro-ondas foi inventado por um estadunidense chamado Percy Spencer, que trabalhava numa empresa de armamentos, a Raytheon, em plena Segunda Guerra Mundial. A ideia de usar ondas eletromagnéticas para aquecer os alimentos teria surgido quando um radar, desses que detecta mísseis, derreteu um chocolate que estava no bolso dele. Depois de experimentos com pipoca e ovo, sim, se você ficou na dúvida, o ovo explodiu, não faça isso em casa. Você vai ter que limpar o micro-ondas depois. A Raytheon lançou o primeiro forno micro-ondas do mundo em 1947, o Radar Range, que tinha 1,80 de altura, 340 quilos e um precinho de $5.000, o que hoje convertido e corrigido corresponde a algo como R$ 330 mil. Com os anos, os fornos micro-ondas foram ficando cada vez menores e mais baratos, até chegar a pelo menos metade dos lares brasileiros. Hoje, muitas outras tecnologias malucas foram criadas e são usadas ou pesquisadas para uso industrial, como irradiação, tratamento UV e tratamento ômico. Mas nós não vamos falar sobre eles nesse episódio, porque teríamos um especialmente para esses tratamentos de nomes futurísticos mais para frente. E aproveitando o assunto futurístico, teve um ponto na nossa conversa com o professor Lolli que a gente quis guardar para o final.
Mas também, por outro lado, isso exige um processamento do alimento que você também vai retirando a energia desse alimento, de certa maneira. É um alimento menos vivo, né? E o Rupdeck, esse alimento, eles comem, né? Arroz, feijão, quando tem, não tem problema nenhum de comer. Mas eles acham uma comida com pouca energia vital, né? Eu estou aqui agora na Europa, na Inglaterra, e aqui ainda a preocupação é maior. Você vai no supermercado, é isso. Tudo é eco, é orgânico, é o bem-estar do animal, é uma planta colhida assim, é assado. Então, há uma transformação em curso na própria indústria alimentícia que está se voltando aí para um conhecimento que antigamente foi renegado, né? E que tipo de corpo que vai produzir? Porque eu acho que esse é o que está em questão na filosofia ameríndia, né? É que o alimento, ele faz um corpo, né? E ele faz um corpo específico, ou seja, né? Por exemplo, se você começar a comer cru, só comer cru, e quer comer carne crua, né? Você, de certa maneira, está transformando o seu corpo mais como se fosse uma onça, né? Se nós somos o que comemos, o que somos? Somos exploração insustentável. Você não tira muito, você não planta muito mais para ter um excedente enorme a mais, né? Você vai consumindo aquilo, então você não esgota também a terra tanto, né? Não é à toa que as reservas indígenas são ilhas hoje de floresta, eles conseguem, então, ter uma produção de alimentos sem fazer monocultura, sem detonar o ambiente, né? Nós vamos parar essa discussão por aqui, porque a ideia geral dessa temporada, na verdade, é discutir isso tudo. A cada episódio vamos trazer mais e mais elementos para essa discussão. Bom, por hoje é isso. O Prato de Ciência é um projeto da Secretaria de Extensão e Pesquisa da FEA. Calma, Yuri, para tudo! A gente ainda não terminou a história do Botoque. Eita, verdade! Quando Botoque e seus familiares chegam à casa do jaguar, encontram ninguém. Os ameríndios levam a carne, o arco e flechas, e o fogo. Depois desse dia, a vida na aldeia muda. Eles passam a comer carne assada e moqueada, passam a ter luz à noite e a se aquecer no calor da fogueira. E o jaguar? O jaguar ficou furioso com a ingratidão do filho adotivo, que lhe roubou tanto o fogo como o segredo do arco e flecha. E desde então odeia todos os seres, mas especialmente os humanos. Do fogo só lhe restou o reflexo que brilha nos seus olhos. Ele caça com os dentes e come carne crua, pois jurou nunca mais comer carne assada. Pronto, agora sim! O Prato de Ciência é um projeto da Secretaria de Pesquisa da FEA, que conta com o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, do Serviço de Apoio ao Estudante da Unicamp e da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, também da Unicamp. A coordenação é da professora Rosiane Cunha e o apoio administrativo é meu, Laís Glaser. Eu também fui a voz que você ouviu nas locuções das histórias contadas nesse episódio. A produção, roteiro e a apresentação desse episódio são da Ana Augusta Xavier, da Bárbara Paro, da Maria Paula Gonçalves e minhas, Yuri Batista. A edição de som foi feita pelo João Henrique Gion. O logo do Prato de Ciência é de João Botas e a imagem desse episódio é da Ana Augusta Xavier. Nossa música tema é do Nicolau Moraes e a trilha sonora do Tavinho Andrade. Esse episódio usou trilhas do BBC Sound Effects, Freesound, Mixkit, YouTube e a música Say Kilos Epitaph with Larry of Apollo, de Lina Paleira. Agradecemos aos professores Pedro Lolli, Marco Costa e Sérgio Flanzer pelas entrevistas. Até o próximo episódio. Tchau, tchau!